Olá, eu sou a Karime Shukri-Delai e hoje nós estamos no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. E você, profissional que deseja participar e estar aqui conosco batendo esse papo, ainda restam 3 vagas para o mês de setembro. Então entre em contato conosco, que alguma das nossas assessoras vai te explicar, passar as informações e nós te aguardamos aqui. Hoje nós estamos com a doutora Priscila Rosa, especialista em saúde mental. Nós vamos ter um bate-papo sobre a gestação e como a depressão pode afetar essas mulheres durante a gestação, o uso de medicações psicotrópicas e também a depressão puerperal. Temas que são realmente muito importantes para todas as mulheres. Doutora Priscila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês. Bom, doutora, para a gente começar o nosso bate-papo, então, um assunto que é polêmico, né? A gente sabe que muitas mulheres enfrentam. E eu gostaria que você comentasse com a gente. Então, quais os principais fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão durante a gestação? Tá certo, essa pergunta é muito importante, né? Porque nós precisamos sempre pensar aí na parte de prevenção dessa depressão gestacional. Então, os principais fatores que nós conseguimos identificar, né, para essas mulheres, nós temos fatores sociais, genéticos e mentais, né? Quando nós estamos falando de social e de mental, vamos lembrar sempre a questão de a falta ou baixo apoio, né, familiar, as questões de um relacionamento que não foi desejado, né, e essa gestação acabou acontecendo, né, nós temos também fatores relacionados a quando essa gestante, ela já apresentou um quadro depressivo no passado, ou ela deixou de tomar o remédio. Então, eu acredito que esse é o fator de risco mais importante para a gente levantar aí neste momento, é identificar essas gestantes, né, que já tomaram alguma medicação psicotrópica por depressão antes do parto e que podem vir a desenvolver aí essa depressão durante a gestação, né? Idade também é um fator, então gestantes muito novas ou gestantes 40 mais, né? Então isso também é um fator de risco que nós temos bem importante. Mulheres que sofreram violência, né? Seja de qualquer outro tipo, elas também têm algo aí que chama atenção e que a gente precisa cuidar um pouco melhor de tudo isso. Excelente, doutora. E você pode dizer para nós quais, né, e como os sintomas da depressão gestacional, eles se diferenciam de variações emocionais consideradas comuns durante esse período? Sim, sim. Então, assim, durante a gestação, nós temos toda a alteração hormonal, né? Que é da própria fisiologia da mulher, né? E alterações no humor acontecem, né? Quem já foi gestante aí sabe que ela pode ficar um pouco mais triste, ela pode ficar um pouco mais cansada, né? Mais irritada. E a diferença entre essas alterações com a depressão em si, ela está na intensidade, no quanto aquilo interfere e atrapalha o dia a dia dessa gestante, né? Então, é sempre pensar assim, a diferença vem no impacto, no quanto isso impacta a qualidade de vida, no quanto isso está impactando o dia a dia dela, né? E é isso que nós conseguimos trabalhar durante uma consulta, né? A gestante, ela observa que algo não está indo muito bem, né? E aí nós conseguimos intervir neste ponto com relação a essa própria intensidade desses sintomas. Então é importante a paciente, os familiares que convivem também ficar atento a esses sinais, né, doutora? Exato, né? Gestante fica mais deitada, fica mais isolada, né? Não quer conversar muito, às vezes começa a chorar um pouco mais escondido, né? Fica mais triste, e às vezes ela tem até esse medo de demonstrar tudo isso, né? Porque, poxa, né? Está vindo uma nova vida que ela deveria estar feliz no pensamento dela, e por muitos motivos, ela acaba tendo esse sentimento e que ela mesma demora para entender tudo isso. Então, é muito importante a gente abordar o tema, né, para que todas essas gestantes, quando iniciem, né, com esses pensamentos mais negativos, né, com essa dificuldade até de uma cognição do trabalho, parece que não está evoluindo bem, parece que não está conseguindo se organizar, né,
e que isso impacta muito o dia a dia dela, aí é importante a gente conversar e a gente tratar da forma adequada. É interessante isso que você falou sobre a questão, né, de às vezes a gestante ela ter essa expectativa e muitas vezes se romantiza a gestação como se fosse Exato, algo né? perfeito. Exato. E no fundo tem as suas dificuldades, não é tão assim, Não é essa tranquilo. perfeição, né, que todos trazem, né? Tanto gestação como o período pós-gestacional, que é o puerpério, né? Acredito que assim as alterações hormonais que acontecem na mulher, né? Tudo isso impacta muito. E o humor está muito relacionado a tudo isso, né? E então saber que nem tudo é mil maravilhas, né? Existe sim um lado que precisa ser trabalhado, que precisa ser organizado até mesmo para ela ter o parto, né? Expectativas sobre o parto, né? Hoje romantizam-se até o parto, né? Tem que ser tudo lindo, tem que ser tudo maravilhoso, né? E nem sempre é assim. E devemos saber os pontos positivos, mas também precisamos saber os pontos negativos de tudo isso que ela vem passando. Nada melhor, né, doutora, do que ter esse acompanhamento, né? Porque às Nada vezes a melhor. paciente não tem, né, e se cobra e gera esse sentimento ainda maior de cobrança, né? Cobra demais, às vezes não tem com quem conversar, às vezes a vergonha mesmo de achar que aquilo que ela sente não é ideal, e aí ela acaba camuflando todos esses sintomas que ela vem sentindo. E doutora, quais os riscos de não diagnosticar e tratar a depressão durante essa gestação? Assim, exatamente. Quando nós falamos quando essa depressão ela passa, né, sem ser bem tratada, sem ser bem orientada, porque muitas vezes não precisa nem, às vezes, de uma medicação por si só, né? Quando a depressão ela é leve, ela pode ser orientada, ela pode ser simplesmente com uma conversa, com a terapia, a gente consegue lidar com tudo isso. Mas quando nós temos uma depressão moderada grave que ela não é tratada, isso já existem estudos que falam sobre as próprias complicações com o feto, né? Então ela pode desenvolver um parto prematuro, ela pode desenvolver esse crescimento fetal, ele pode vir de baixo peso, então o bebê acaba não crescendo da forma adequada, né? Ela pode evoluir para outras complicações, como a pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Então, a gente tem, sim, alguns riscos, né, para essa mulher. Sem contar, o outro ponto essa mulher que não trata a depressão, ela está mais disposta e mais vulnerável a se envolver com substâncias ilícitas. Então, assim, o tabagismo, né? O álcool, outros tipos de drogas, né? Então, assim, esse fator depressivo, quando não organizado e quando não estado em alerta para melhorar essa qualidade de vida da mulher, ele pode impactar muito, tanto para ela quanto para o feto. Nossa. Não tinha realmente esse conhecimento sobre esses impactos, né? Então, isso torna ainda mais importante essa nossa conversa para desmistificar isso para tantas mulheres e poder ter aí uma gestação mais tranquila, qualidade de vida, tanto para a mãe quanto para o bebê, né, doutora? Exatamente, né? E é muito melhor tratar algo que é uma doença, né? Ainda existe o estigma aí com relação aos transtornos depressivos, mas é uma doença assim como uma anemia gestacional, assim como um aumento de pressão arterial, né? Assim como uma diabetes gestacional. Nós estamos falando de uma doença, que é a depressão gestacional. E quando ela não tratada, ela tem vários impactos, assim como todas essas doenças. Então, assim, é muito importante a gente abrir o olhar para o lado mental dessa mulher e não somente o lado físico. Com certeza. E doutora, quando o uso dos remédios psicotrópicos é indicado durante a gestação, existe também medicações que são seguras? Então, assim, o uso de psicotrópicos, né, as medicações durante a gestação, elas são utilizadas quando nós temos uma depressão moderada a grave, né? Ou até mesmo quando a mulher tem uma dificuldade de fazer a própria terapia, dificuldade de fazer algumas medidas não farmacológicas que nós orientamos, então quando ela não consegue fazer isso, a medicação também, ela tem aí um ponto positivo,
E então seria mais isso, né? Então, depressão moderada grave, ou quando a mulher opta aí por não fazer as medidas não farmacológicas e optar por tratamento medicamentoso, né? E a outra pergunta vem, né? Existe medicação segura, né? E nós estamos numa como que eu posso te dizer isso? Dentro da psiquiatria, é super discutível, né? Mas o que eu quero dizer aqui hoje é que já foi comprovado, né, diante de alguns estudos, que existe as medicações que nós utilizamos na gestação, elas têm o risco dela é mínimo. Então, existe medicação segura. Nós podemos usar, sim, medicações para tratar transtornos depressivos durante a gestação. É muito pior deixar essa mulher sem tratamento, essa mulher podendo evoluir para as complicações futuras e até mesmo vir com uma depressão puerperal depois, de forma mais grave, né? Quando a gente tem a psicose, né? E aí, tudo isso vem na gravidade. Então, nós temos, sim, medicações que são seguras para estar usando nessa gestação. Que excelente informação, doutora, porque acho que muitas mulheres que estão nos ouvindo, que ou passaram por isso, ou estão aí enfrentando esse problema atualmente, vão ter esse conhecimento, acesso à informação, né, doutora? Exatamente, né? E para elas perderem um pouco desse medo, né? O medo de ficar dependente, o medo de usar a medicação, acho que tudo quando bem indicado, né? Quando passando por um profissional adequado que possa orientá-las do risco de não tratar, porque aí que está a chave, né? O risco de não tratar é muito maior, né, do que nós deixarmos essa gestante sem tratamento, depois ela não consegue fazer um vínculo com o filho que vai nascer, né? Então a gente perde, a gente tem uma quebra desse vínculo mãe e filho, e isso depois só, eu digo, é só ladeira abaixo, né? E aí depois vem as consequências no futuro. Doutora, falando, né, sobre essa importância desse acompanhamento, como é feita a avaliação para iniciar ou manter um tratamento medicamentoso nesse período? Exato. Então, assim, a avaliação, ela é bem individual de cada paciente, né? Nós precisamos sempre fazer aqui na área médica nós chamamos de uma anamnese, né? Uma anamnese em saúde mental, que a gente possa identificar realmente os fatores que ela vem sentindo e o quanto isso vem impactando a vida dela. Muitas vezes ela nem imagina que aquilo que ela vem sentindo está relacionado ao transtorno depressivo. Em uma consulta calma, com acolhimento, uma consulta humanizada, né, de uma escuta ativa e real, com esses sintomas que ela nos traz, né, e que, como eu já disse, né, às vezes ela traz dentro de uma caixinha bem escondidinha, né, e aí você tem que conseguir ir tirando aos poucos isso dela, né. Então, quando ela nos traz isso e nós identificamos que isso está causando um impacto importante dentro do seu dia a dia, no trabalho, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento amoroso dentro de casa, tudo isso vale a pena a gente indicar sim o tratamento e iniciarmos aí um tratamento medicamentoso, né? Algumas mulheres, nós temos vários tipos de mulheres, né? Então, nós podemos pegar aquela gestante que nunca fez uso antes, né, de uma medicação psicotrópica, e ela vem com sintomas. Ou nós podemos pegar também aquela gestante que já fez o uso anteriormente, tratou, né, um período depressivo, parou com a medicação e quando vem a gestação, ela começa a identificar aqueles fatores novamente. E aí ela vem com a queixa, né, de que algo está voltando, de que tudo voltou, né? Então, e aí que vale a pena, né, a gente conseguir captar essas mulheres para que ela tenha esse acompanhamento, né, bem antes, para que ela consiga identificar e a gente tratar da melhor forma. Então, não existe, você falaria que não existe uma fase de gestação onde ela tem que procurar. Não, sentiu os primeiros sintomas, mesmo no início da gestação, já é hora de procurar ajuda. Pode procurar ajuda desde o início da gestação, tá? Nós temos medicações que nós podemos usar desde o começo, né? Que não vão impactar no crescimento desse feto, que não vão impactar em alterações
malformações fetais, né? Existem medicações, sim, que nós trabalhamos com segurança diante dessa mulher, né? Lógico, nós temos várias medicações para tratamento de depressão, né? Que elas são proscritas durante a gestação, que não podem ser utilizadas, né? E toda essa orientação, né, a gente faz aí em toda consulta, né, para esse grupo de mulheres. Excelente, doutora. E, doutora, você falou um pouco também sobre mencionou sobre a questão puerperal. Então, tem a depressão puerperal também. Ela é diferente da depressão gestacional? Os sintomas são diferentes? Como ela se manifesta? Exatamente. Então, nós temos esses dois tipos, né? Então, a gestacional durante a gestação e puerperal, que vem de puerpério, que é o pós-gestacional, né? Segundo o DSM-5, que é o nosso guideline que a gente segue na psiquiatria, né? Ele coloca como até 4 semanas depois do nascimento do bebê, né? Mas hoje, muitos estudos também, acredito que isso venha a mudar com o tempo, né? A gente pode considerar em 1 ano, né? Nesse 1 ano depois que tem o nascimento do bebê, a gente pode identificar, sim, fatores, né? Sinais e sintomas que identificam essa depressão, né? E aí, falando, tem diferença, né? Do gestacional para o puerperal? Os sintomas de depressão, em si só, eles têm a mesma característica, né? Então, assim, essa mulher do puerpério, ela vem também com a tristeza, com a falta de prazer em fazer as atividades, né? Ali, de cuidados com o próprio bebê. Ela não sente a felicidade em cuidar do bebê. E ela até mesmo tem pensamentos negativos sobre aquele novo ser que tem para ela cuidar, né? E ela fica entre aquele pensamento de que ela deveria estar feliz por aquele bebê que chegou e ao mesmo tempo ela não consegue. Então ela não consegue dar o banho, ela não consegue trocar a fralda, ela vai deixar para o outro, né? Então ela deixa para a mãe, ela deixa para o esposo, porque ela não tem esse sentimento de cuidados, né? E quando é algo mais grave ainda, né? Que aí, como eu abordei, nós temos a psicose puerperal, né? Que é quando essa mulher, ela tem a depressão grave, né? Ou até mesmo aí, diante de outros transtornos, que daí vem a bipolaridade, né? Em que essa mulher, ela começa até a pensar em fazer algo contra o próprio bebê, né? Ela vem com vozes na sua cabeça pedindo para fazer algo, para sufocar, para hora que vai dar o banho, ela vem com aquele pensamento na cabeça dela, afunda na água, né? Então isso é muito triste diante do quadro, né? Muito triste e muito grave, né? Diante dessa situação que a mulher, né, deveria viver da forma mais completa possível, né? Tendo os desafios, a gente sabe que são muitos, né? Mas que ela precisa sim ter esse mental muito bem organizado, esse mental muito bem informado sobre aquilo que vai acontecer, para que depois ela não venha com essa sensação de tristeza, né? De um cansaço extremo. O puerpério, ele vem marcado, né? Quem já passou aí pela parte puerperal, vem marcado muito por alteração no sono, né? Então, a gente tem uma privação de sono muito grande quando esse novo bebê está dentro da casa, né? E algumas mulheres não sabem lidar com isso porque não estão preparadas, não foram orientadas até mesmo durante a gestação, né? E é aquilo que nós comentamos no início, parece que tudo é lindo, tudo é muito maravilhoso, né? Mas existem sim dificuldades, e se essa dificuldade ela não for bem orientada, não for bem trabalhada, né? Algumas gestantes elas não conseguem passar por tudo isso. E aí fica tudo muito intenso nesse começo aí, né? E aí atrapalha todo o cuidado e ela não consegue aí desenvolver o melhor cuidado para esse bebê e precisa de tratamento. Nossa, doutora, você falando, eu consigo, assim, pensar no sofrimento que seja para essa mãe, para esse bebê que tá ali, que já sente, para toda a família. E muitas vezes o que falta é as pessoas entenderem que realmente é uma doença.
tem que ser tratada. Não é frescura, não é, sabe, é entender esse lado que você está falando, porque eu até, você falando, me veio à memória uma matéria da Tata Werneck, que ela se emociona falando sobre o como ela odiou a gravidez, mas ela ama a filha dela, e que as pessoas não entendiam que a gravidez dela foi muito difícil, muitos sintomas. E então acho que é realmente isso que você está falando, doutora, é trazer essa informação para que as mulheres não venham passar por isso. Tudo isso vai impactar e a gente não tá sozinha, né, doutora? Não, exatamente, não estamos sozinhas, né, essas mulheres têm que pegar uma mão na outra, né, e abordar mesmo as dificuldades da gestação, né, como é importante trazer, né, uma pessoa que tem um nome, né, que tá na mídia, ela trazer sobre as dificuldades que ela teve durante a gestação e de conseguir dizer que não gostou de estar gestante, né? Sim. É impacto no corpo, tem gestante que tem muitos sintomas, né? E isso é muito ruim na gestação, né? E aí depois vem com o puerpério também, com a privação de sono, com a dificuldade de cuidado, com a cesariana ou com o parto normal, né? Então, cada um com as suas características e a instabilidade hormonal que está lá nas alturas, né? Ela está, eu acho que o puerpério eu acho que é o boom maior aí, né, de alteração hormonal. E essa gestante precisa lidar com tudo isso, então ela fica muito mais sensível, ela está numa sensibilidade, principalmente nos primeiros 15 dias, a sensibilidade da gestante, ela tá muito grande, né? Então, ela tá um pouco mais chorosa, ela tá um pouco mais irritada. E a compreensão de todos que estão convivendo com ela nesse momento é muito importante, né? Então, aí é onde a gente envolve, né, o companheiro, né? Importante esse companheiro participar do pré-natal, importante esse companheiro estar ativo diante de todas as alterações que ela vem sentindo, né? Para que ele possa dar esse apoio. Esse apoio é muito importante. E o apoio familiar, apoio de amigos, né? Para que ela não se sinta ainda mais sozinha, né? Porque eu falo que é uma quebra, né? Quando vem um bebê, esse puerpério, eu digo que eu passei recentemente, né? Então, assim, ele é uma quebra da nossa realidade, e principalmente para a mulher, né? Porque nós estávamos ativas, com o trabalho, né, com as nossas rotinas, com as nossas preocupações. E aí, de repente, tudo mudou. Você é responsável por um novo ser, né? Você precisa dar o seu de melhor para aquela pessoinha que acabou de nascer e você acaba ficando também distante de tudo aquilo que você tinha, né? Porque você tem medo das doenças, né? Você tem medo... A gente acaba tendo medo de tudo neste começo, né? E aí a gente fica distante dos amigos, distante dos familiares, a gente acaba ficando distante de todos, né? Então isso é muito importante, saber de tudo isso para conseguir elaborar da melhor forma. Excelente, doutora. E, doutora, quais os sinais de alerta que merecem atenção nesse pós-parto, para poder identificar de forma rápida essa depressão puerperal? E aí, assim, os sinais de alarme mesmo, de alerta, né? Essa gestante que fica com uma intensa tristeza, ela fica desesperançosa, parece que nada vai dar certo, os pensamentos dela são mais negativos diante daquele quadro que ela vem vivendo, né? Ela evita dar um banho, ela já não quer mais amamentar, ela consegue amamentar, mas ela não quer mais ficar com aquele contato com o bebê, então isso é um grande sinal de alerta. Ela fica tendo muita irritabilidade, né? E até mesmo fazendo crises ansiosas diante de todo esse quadro junto, né? Então, esse também é um sinal de alerta. E a parte do sono. Isso aqui é importante porque o próprio puerpério ele já tem a privação de sono, né? Mas quando essa gestante ela está dormindo demais, gestante não, desculpa, essa mulher, né, do puerpério, ou ela está dormindo muito, ou ela está ficando muito tempo acesa, acordada, mesmo estando cansada, né? Então, ou seja, não conseguindo relaxar, não conseguindo descansar. Isso também é um sinal de alerta. O sono aqui, ele é um grande, ele impacta muito
essa mulher neste momento. Então, é muito importante quem está hoje passando, né, acompanhando ou passando por este momento, ficar de alerta com relação ao sono da mulher, tá? E aí, de sintomas físicos que a gente pode identificar, que também é bem importante, é que essa mulher, ela pode perder o apetite, né? Ela pode até ter dores, a dor, ela já pode estar com dor pela cesariana, pelo parto normal, o desconforto, mas quando isso vem muito exacerbado e parece que a dor está muito maior do que aquilo que poderia estar sentindo, isso também é um sinal físico que o corpo vem respondendo aí diante de tudo isso que ela vem passando. Realmente, assim, são sinais que valem, né? É muito importante a mulher ficar atenta, mas acho que principalmente quem convive, né, doutora? Porque às vezes a mulher, em toda aquela situação, ela não consegue muito enxergar. Assim, posso estar errada na minha colocação, mas pelas suas explicações, o que eu vejo é isso. Acho que essa rede de apoio, que até a próxima pergunta que eu gostaria que você mencionasse, sobre se tanto durante a gestação quanto pós-gestação, a gente já pegar esse gancho para falar um pouco sobre essa rede de apoio, que eu acho que nesse momento é fundamental. Fundamental, rede de apoio é a base, né? A base para que esse mental também se mantenha organizado, né? E para a mulher, principalmente, aceitar, né? Às vezes ela acredita que ela precisa passar por tudo sozinha, que agora que ela é mãe, ela que é a única inteira responsável pelo bebê, né? E ela não, ela precisa entender que tem o pai, tem os avós, tem os amigos, né? Que podem ajudar de qualquer forma. Às vezes não é diretamente com o cuidado do bebê, né? Mas é com o cuidado da casa, com o cuidado das roupas, né? Com o cuidado da comida, né? De mandar um bolinho, né? Olha, trouxe esse bolo para você, né? Ela não tem tempo para isso, né? A preocupação dela naquele momento é os cuidados com o bebê. E quando ela não cuida do bebê, ela precisa descansar. Ela precisa aproveitar que ele tá tirando a soneca, né? Para ela também tirar a soneca dela. Porque muitas vezes a noite foi a noite inteira com o bebê com cólica, com o bebê chorando, né? E ela foi ela que ficou essa noite toda com esse bebê. Então ela precisa entender que ela precisa de pausa, que ela precisa de cuidado e aceitar. Aceitar essa rede de apoio é fundamental. E doutora, ainda falando sobre a depressão puerperal, qual que é a diferença da depressão puerperal com o baby blues? Ah, ótima, né? Ótima pergunta, né? O baby blues é um termo que é um termo em inglês, né? Mas que ele é muito utilizado aqui no Brasil, né? Nesse período puerperal. Então, a diferença está na intensidade dos sintomas, né? O baby blues é alterações hormonais que acontecem com essa mulher, em que ela fica um pouquinho mais triste, mais chorosa, mais irritada, né? Com uma dificuldade de dormir. E isso principalmente nos primeiros 15 dias, né? Isso acontece de forma leve, ela sente que ela está mais fragilizada, que ela sente que ela está mais sensível, mas isso logo vai passar, isso logo passa, né? Ele não é um sintoma de uma intensidade muito grande, né? Às vezes ela chora por nada, aí depois ela já tá feliz de novo, né? E ela fala, meu Deus, por que eu tô chorando, né? Então, é isso, é essa alteração no humor, mas é uma alteração leve, uma alteração mais tranquila, né? E aí, quando nós falamos de depressão puerperal, é algo mais intenso. Ela não consegue mesmo realizar as atividades do dia, né? O cuidado com o bebê está fragilizado, o cuidado com ela mesma está fragilizado. Algumas mulheres não querem tomar banho, né? Então, assim, ele é nesse sentido que eu digo. Ele é um pouco mais exacerbado. Então, essa mulher, ela precisa entender que no começo ela pode passar, sim, por essas alterações, mas quando ela vê, né, quando ela sentir que aquilo está sendo
o impacto está sendo muito grande, ela precisa aí sim acender o alerta, né, junto com esses familiares, e daí procurar ajuda com relação a isso. Inclusive, doutora, queria que você falasse um pouco para nós por que que o acompanhamento psiquiátrico é fundamental, tanto antes, quanto durante, como depois da gestação. Aí essa pergunta, assim, eu acho que vem aí para a gente fechar e entender, né, todo esse espectro perinatal que nós comentamos dentro da psiquiatria, né. A gestante, né, a mulher, né, ela se prepara, muitas se preparam para esta gestação e muitas acabam acontecendo, né, mas é de fundamental importância ela receber todas essas orientações, né. Então, até antes da gestação, né, que a gente tem muita ajuda aí dos nossos colegas obstetras, né, e ginecologistas, que trabalham com essa mulher antes, né, para ela entender quais são todas essas alterações que vêm acontecendo. Depois ela vem nesse acompanhamento psiquiátrico, né, diante de tudo, de todas esses estigmas, diante de todas essas verdades, diante de todas as mentiras que tem dentro desse ciclo gestacional dela, né? Então, para que a gente possa identificar quando é preciso tratar, para que a gente possa identificar quando é preciso acompanhar, muitas vezes dentro de uma terapia, muitas vezes só com atividade física, num controle alimentar, né? Então, existem algumas práticas que são não medicamentosas, mas que impactam muito, sim, nessa qualidade, qualidade mental, eu falo assim, né? O quanto de mental essa mulher tem para enfrentar tudo isso. E depois, no puerpério, né, que é o pós-gestação, que eu acredito que aí é uma fase bem intensa e que ela precisa, sim, de apoio, de preparo, de muita informação, né, para lidar com todas as mudanças. Mudanças físicas, mudanças hormonais, mudanças emocionais, né, que acontecem nesse período dela. Então, aí fica, né, para nós, de uma forma bem clara, a importância, né? É porque é o cuidado no geral, né? A saúde, é o bem-estar, qualidade de vida, qualidade de gestação, qualidade para o filho, qualidade para a família que está em volta, né, doutora? E aí, assim, é interessante trazer tudo isso, a importância, né, de cuidar dessa qualidade da gestação e da qualidade depois do cuidado, porque nós estamos formando um novo ser humano, né? Nós estamos trazendo uma vida, né? Então, tudo que a mulher sente, o que a mulher vive, o que a mulher passa nesse período gestacional, ele vai impactar nesse feto, né? Ele vai impactar nesse novo bebê que está chegando. E aí depois nós temos essas crianças que vêm ao mundo, né? E aí elas podem, dependendo do que acontece, dependendo do cuidado que não é realizado, né? Às vezes a mulher passa por sofrimento, por agressões durante essa gestação, né? E depois nós temos crianças que vêm com alterações, né? E aí se a gente, hoje quando nós estamos aí numa realidade, que eu digo assim, as nossas crianças estão muito impactadas, né? Com os transtornos ansiosos, com os transtornos de conduta, né? Com os déficits de atenção, com a própria hiperatividade da criança. E aí, se a gente busca o histórico dessas mães, né? Isso é muito nítido quando a gente vai trabalhar, quando a gente está trabalhando aí, né? A gente busca o histórico e a gente consegue identificar. A gente identifica depressão gestacional que não foi tratada, né? A gente identifica muitas agressões que ocorreram durante a gestação e que essa mulher foi impactada. Existem fatores também, o fator emocional, às vezes ela passou por intenso, ficou muito nervosa durante a gestação, ela não conseguiu lidar com aquele período e isso impactou depois lá na frente. Então a gente consegue fazer muito esse gancho, né, da criança e depois olhando o histórico gestacional dessa mulher. Doutora, agora a gente vai seguir para as perguntas de pacientes que mandaram para nós na Guia Saúde. O paciente mandou: doutora, estou grávida e me sinto muito triste, sem energia. É normal ou pode ser depressão?
Exatamente. Então, assim, muito triste e sem energia, né? Isso sim são sintomas de transtornos depressivos gestacional, né? E aí, se ela está identificando, ela traz como muito triste, né? Então, se ela identifica muita tristeza, muito desânimo, ela precisa sim passar por esse atendimento para que a gente possa identificar, juntamente com esses dois fatores, se tem outros fatores associados e o quanto isso está impactando na vida dela, né? Então, pode sim ser depressão diante desses sintomas que ela vem sentindo. Outra paciente mandou assim: tenho histórico de depressão e estou planejando engravidar. Eu posso continuar o meu tratamento? Olha, que pergunta maravilhosa, né? E que muitas mulheres acabam descontinuando o tratamento, né? Ah, porque eu vou engravidar, eu vou parar com a minha medicação, porque essa medicação vai trazer prejuízos para o feto, né? E aqui, pessoal, eu quero deixar bem claro, porque assim, dentro de todos os estudos que já foram feitos, se nós preservarmos a saúde mental da mulher, para que ela não faça crises depressivas, né, para que ela não entre no quadro depressivo durante a gestação, isso é muito mais favorável para o feto do que ela evoluir para esse transtorno depressivo. Então, assim, posso continuar com o meu tratamento? Deve continuar com o seu tratamento, tá? Agora, está estabilizada, estou bem, né? Então, assim, antes de parar com o seu remédio, né? Procure a ajuda de um profissional para você ser bem orientada, para ser identificado se precisa ou, né, se precisa continuar com o remédio ou se pode pará-lo. Mas não pare por conta própria, simplesmente porque vai engravidar ou está pensando em engravidar. Excelente, porque às vezes também é só trocar a medicação, né, fazer esse Isso, ajuste. exato, né? Então, assim, se você usa alguma medicação e está em dúvida, né? Mas será que eu posso, né, usar essa medicação na gestação, né? Então, é essa dúvida que tem que surgir e no sentido de procurar o atendimento mesmo para ser bem esclarecido, porque existem muitas medicações que podem ser usadas, né, no período gestacional e que se a sua não for a indicada, né, é possível fazer a troca e é preciso a gente pode acompanhar toda essa evolução aí durante a gestação. Perfeito. A paciente da Guia Saúde mandou: tive meu bebê há 2 meses e não consigo sentir alegria. Isso pode ser depressão puerperal? É isso, gente. Então, aqui é bem isso que nós conversamos, né? Se a gente for pensar, né? Quando a gente passou, a mulher, né, ela teve os 9 meses de gestação e quando ela vem com esse bebê pro colo dela, é instintivo que ela sinta alegria, né? Se a gente for pensar aí diante de toda a humanidade, né? Desde dos nossos avós, né? Toda criança que vem ao mundo, ela vem para trazer alegria dentro de casa, né? E quando esse sentimento não existe, quando esse sentimento foi anulado para essa mulher, ela precisa sim acender o alerta, né? Não digo que seja às vezes uma depressão puerperal, mas eu digo que é sim um sinal de alerta para ela buscar ajuda e para ela conseguir ser acolhida e remanejar todo esse sintoma que ela vem sentindo. É difícil até pra gente ler, sabe, doutora? A gente olha e fala, meu Deus, assim, eu não consigo mensurar o quão difícil deve ser para uma mulher estar passando por isso. Bom, agora a gente vai para um jogo rápido de perguntas, que é mito ou Olha. verdade. Vamos lá. Toda medicação psiquiátrica é proibida durante a gravidez? Não, mito, né? Não é proibida, né? Existem muita medicação que a gente pode usar aí e que é adequado e que faz uma mudança importante na qualidade de vida dessa mulher. Então é mito mesmo. Mito ou verdade? A depressão no pós-parto é sempre passageira e melhora sozinha? Mito de novo, né, pessoal? Então, assim, depressão pós-parto, ela não é passageira, ela não melhora sozinha, então ela precisa de um cuidado, de um acolhimento e, se necessário, o tratamento medicamentoso. Doutora Priscila, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e foi um imenso prazer conversar com você sobre tantos assuntos que realmente são importantes, impactam
de forma extraordinária na vida da mulher. E que bom tê-la aqui com a gente. Eu já até aproveito para agradecer de antemão, porque todo o conhecimento que você passou para mim, como uma mulher que deseja futuramente ter filhos, foi tão importante. Acredito que assim como para mim, para muitas mulheres também vai ser de extrema importância tudo isso que você abordou. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Então, essas mulheres que porventura já enfrentaram, estão enfrentando, ou pensam em ter uma gestação e têm esse receio, têm esse medo, que mensagem você gostaria de deixar para essas pacientes? Tá certo. Então, aqui, né, nesse momento final, eu gostaria de agradecer vocês pelo carinho, pelo convite de estar aqui hoje falando sobre um tema de extrema importância, né, para essas mulheres. E a mensagem que eu deixo é: se cuidem, né? Se cuidem e vamos fazer o nosso autocrítica, vamos fazer o nosso autoconhecimento. A partir do momento que todos passam a entender os nossos sentimentos, entender as nossas angústias, os nossos traumas, né? Os nossos medos, né? E quando você identifica, aí você consegue pedir ajuda, você consegue ir atrás da melhora, para que não deixe chegar em condições catastróficas, em condições ruins, né? Como nós temos aí na psiquiatria, que seria o suicídio, né? Então aqui a mensagem é para vocês, mulheres, vamos, né? Vamos se cuidar mesmo para que vocês tenham uma gestação da forma mais pacífica, da forma mais agradável, com muito amor, com muita felicidade, né? E sabendo dos desafios que vocês podem enfrentar, dos desafios que vão aparecer e conseguir, né, ter essa resiliência de enfrentá-los de uma melhor forma possível, juntamente aí com o tratamento da saúde mental. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Um imenso prazer te ter aqui conosco. Eu que agradeço.